Boa noite a todos. Que a paz do Cristo nos envolva nessa noite, que nós possamos sentir a presença dos benfeitores espirituais que prepararam esse ambiente para nos receber, que estejamos receptivos às energias, receptivos às palavras do nosso palestrante, recebendo hoje com muita alegria nosso companheiro João Gâmbaro, que vai falar sobre o tema o argueiro e a trave, né? Aqui eu tenho certeza que a gente vai ouvir só para reforçar o que a gente já sabe, porque aqui ninguém tem costume de apontar defeito de ninguém, né? A gente não tem essa mania, né? A gente já superou essa má inclinação. Então vamos ouvir com atenção para a gente falar para os outros que ainda fazem, né? que maravilhoso se fosse assim, mas a gente ainda se coloca assim na posição de juiz e a gente julga e já dá a sentença, né? O que é pior. Mas hoje com certeza nós vamos ter uma boa reflexão a respeito disso e vamos sair daqui um pouco mais motivados a deixarmos de lado isso. Como sempre a gente fala aqui das publicações da USE Piracicaba. Todas as semanas a gente fala do livro Os Fundamentos da Doutrina Espírita, que é um oferecimento gratuito da USE, que fica ali sobre o balcão. Quem desejar levar, pode retirar o seu exemplar para levar para um amigo, para um conhecido, para si próprio, para conhecer um pouquinho mais da doutrina espírita, nos seus fundamentos, nas suas bases. Mas hoje eu vou falar um pouquinho desse livro aqui, para vocês que estão aqui presencialmente, para quem está em casa, que é o livro Espiritismo, o que deseja saber, de autoria do Álvaro Vargas. Então, nós temos aqui na casa 10 exemplares à venda desse livro. É um livro muito interessante que foi lançado este ano pelo Álvaro, que é um palestrante bem conhecido na cidade, presidente da USE Piracicaba, e que elaborou esse livro como um questionamento a respeito dos princípios fundamentais do Espiritismo. Então, aqueles que desejarem levar essa obra para ampliarem os seus conhecimentos ou para presentear alguém, como eu disse, nós temos 10 exemplares à venda aqui na casa, o preço é R$46, tá? Daí é só falar com o Juca ali, tá bom? Para que a gente, além de divulgar a doutrina espírita... então vou me corrigir aqui. O preço era de R$46, mas estamos vendendo por R$35. Então, como a gente gosta aí de um desconto, vamos aproveitar, né? Melhor ainda, para a gente levar uma obra consistente, escrita por uma pessoa que tem conhecimento do que está falando, para que a gente possa ampliar o nosso conhecimento e se aprofundar um pouquinho mais. Então, dito isso, vamos dar início à tarefa da noite, cerrando os nossos olhos para o momento, procurando nos conectar entre si e também com a espiritualidade amiga aqui presente, já agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui nesta casa de luz, onde a gente vem para buscar esclarecimento, para buscar consolo, muitas vezes para buscar alívio para as nossas dores ou para as dores daqueles que nós amamos, para o alívio da nossa caminhada, dos pesos que nós carregamos e que a gente possa ser conduzido esta noite pela espiritualidade, para que a gente consiga absorver essas energias salutares e possamos ser conduzidos também pela excelente explanação do nosso companheiro João, nos trazendo a necessidade de olharmos mais para nós mesmos e menos para os irmãos como julgadores, como juízes. Que Jesus, nosso Mestre, nos envolva em sua luz e que ao final desta tarefa todos nós possamos estar plenos de termos recebido aquilo que necessitávamos. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Com grande alegria, com grande satisfação, estamos nessa casa. E para a noite de hoje, então, eu trouxe o capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. O item 9. O arqueiro e a trave no olho. Diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Como é que vedes um arqueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho?
Ou, como é que dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um arqueiro do teu olho, vós que tendes o vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho e depois, então, vede como podereis tirar o arqueiro do olho do vosso irmão. Mateus, capítulo 7, versículo 3 a 5. Então, vamos às nossas reflexões. Todo aquele que se propor a trabalhar no bem, não julga, ou não deverá julgar, não condenar, caminhar sempre para o pensamento da exaltação do bem. Sempre será leal ao Evangelho, ensinado por Jesus. Então vejam, todo aquele que se propor a trabalhar no bem, não julgará. E eu vou trazer uma reflexão para o nosso mundo hoje, contemporâneo, enfim, no nosso mundo atual, com as redes sociais, com a mídia que nós temos, o quanto isso muitas vezes para nós fica um pouco difícil, um pouco delicado, porque nos cobram às vezes algumas posições e às vezes nessas posições acabamos julgando. No nosso cotidiano, no nosso dia a dia, muitas vezes recebemos mensagem pelas redes sociais que nos levam a um pensamento, muitas vezes, hostil, para com aquilo que nós lemos. E muitas vezes, naquele momento da leitura, nos traz uma revolta, nos traz um incômodo, nos traz um desconforto e logo julgamos. Percebam que aquele momento também, embora possa ser uma leitura a qual eu próprio escolhi ler, e uma vez feito isso, devo estar preparado para com aquelas vibrações que possam estar naquele momento ali se conectando. Então vamos dizer que durante a leitura aquilo vai me trazendo um incômodo. Eu tenho meu livre-arbítrio de, naquele momento, parar a leitura e encerrou o assunto por ali. Ou continuar a leitura e procurar visualizar dentro desse movimento da leitura o que ali está me incomodando que eu preciso mudar dentro de mim. Então isso proporciona ao João também uma reflexão de uma mudança. Isso está me incomodando porque isso está dizendo coisas que não são verdadeiras. Bom, se elas não são verdadeiras, por que me incomoda? Se elas não são verdadeiras, então não deveriam me incomodar. Mas será que durante a leitura aquele incômodo é porque eu também tenho a vontade de dizer algo que, enfim, esse dizer algo também não é o meu, a vaidade querendo contrapor aquilo que está colocado? Se é a minha vaidade, então vou partir para um julgamento. Muitas vezes também outra situação que pode nos acontecer são momentos dos noticiários da vida que nos trazem notícias, diz aí, seja qualquer que seja o veículo de comunicação, nos traz uma notícia que logo em seguida queremos nos posicionar. A questão não é se colocar ou se posicionar sobre aquilo. A questão é, quando eu vejo aquilo, como que eu me comporto diante daquilo? Muitas vezes nos comportamos diante de uma situação na qual nós julgamos.
Não é uma questão de você falar que aquilo está certo ou está errado. Não cabe a nós esse julgamento. Cabe a nós entender as circunstâncias do que ali foi acontecido, dependendo da situação na qual ali estamos. Por exemplo, fazer vibrações. Então vamos tentar ser mais claros e objetivos. Muitas vezes nas mídias, enfim, nos colocam no noticiário muitos, digamos assim, alguns crimes muito violentos, assassinatos muito violentos, e aquilo nos traz uma revolta. E logo tomamos partido. Muito bem. Não quero colocar que devemos ficar alienados ao mundo que nós vivemos. Não é isso. Mas, naquele momento que eu estou ali, assistindo aquele noticiário que traz toda aquela tragédia, eu preciso lembrar que ali existem também duas famílias. Qual deveria ser a posição de um bom cristão? Se não fazer vibrações salutares, vibrações de harmonia para as duas famílias que sofrem. No entanto, escolhemos apenas uma, que achamos que é a merecedora. Percebe onde fica o julgamento? Como cristão, eu tenho que ver a necessidade de vibrações, tanto para uma como para a outra. O mundo está em guerra. Se não ainda conhecendo como uma grande guerra, como já tivemos duas, mas o mundo está em guerra. Seja na guerra comercial, seja nas guerras bélicas, enfim. Com essas palavras eu quero dizer que quando André Luiz chega na colônia, logo em seguida temos a guerra, a Segunda Grande Guerra. E tem uma cena no filme que os amigos espirituais vão ou vêm até a Terra para socorrer aqueles que são vítimas desta guerra. E chegam na colônia, em macas, totalmente debilitados. E ali ninguém se pergunta de qual lado ele estava. Por que ele desencarnou? Quando desencarnou, quem ele estava defendendo? Mas olha para aquele espírito com a necessidade do auxílio e do socorro. Porque somos todos irmãos. Então é importante que nós, quando lemos o Evangelho, possamos entender esse Evangelho no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Quando eu receber uma mensagem, seja pelo WhatsApp, ou enfim, ou os TikTok da vida que venham, se eu me permito ler ou assistir um vídeo daquele, não entrar em revolta. Permitir que eu possa, naquele momento, vejam, me permitir que naquele momento eu evolua. É interessante isso, pensarmos nisso, me permitir evoluir. Porque muitas das vezes, quando encontro com um desses vídeos, eu não me permito a evoluir. Por quê? Vou para o julgamento. Vou para a condenação. Se eu condeno, se eu julgo, não há evolução. Eu próprio não me permiti evoluir. Não é o outro. O outro foi aquele que mandou a mensagem.
A evolução cabe a mim. Se naquele momento ainda ele não conseguiu, eu também não consegui, a partir do momento que eu tomo, né, uma ira dentro de mim. Para podermos entender um pouco de tudo isso, na questão 647, Kardec pergunta aos amigos espirituais: a lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo ensinada por Jesus? Então vejam, olha que pergunta. A lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo ensinada por Jesus? Se é ao próximo, portanto, é a todos que estão à nossa volta. A resposta: certamente, este preceito encerra todos os deveres dos homens uns para com os outros. Cumpre, porém, se lhes mostre a aplicação que comporta. Do contrário, deixarão de cumpri-lo, como fazem presentemente. Demais, a lei natural abrange toda a circunstância da vida e esse preceito compreende só uma parte da lei. Aos homens são necessárias regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam grande número de portas abertas à interpretação. Essa é a resposta. Então vejam. Então, a lei do amor, ela faz parte da nossa vida. Cumpre, como próprios amigos espirituais dizem, porém, que lhe mostre a aplicação que comporta. E qual o momento que eu vou trazer isso para a minha vida? Qual o momento que eu vou demonstrar esse amor? Justamente são nesses momentos dessas mensagens. Porque, em todo respeito, fica muito fácil quando alguém lhe pede uma oração, uma vibração, enfim, uma prece, você se colocar nessa posição de fazer uma prece, de fazer uma vibração, mas amar aquele que naquele momento lhe instiga para a queda, isso sim é amar o próximo. Porque você vai ter que fazer de você algo que ainda você muitas vezes não está pensando em fazer. Quer se despir do seu orgulho, da sua vaidade, de todas as mazelas. Então, cumpre-se aí o amor ensinado por Jesus. Porque você recebeu uma mensagem que ele poderia ter deixado muito perturbado, muito irritado, e viu naquela mensagem a oportunidade de amar. E os mentores colocam: demais, a lei natural abrange toda a circunstância da vida. Se trazemos para o mundo, Kardec está escrevendo isso, século XIX, trazendo para os dias de hoje, né, toda a circunstância da vida, redes sociais. Toda a circunstância da vida. Qualquer momento que toca, você pega, abre, não sei, de novo. Você está a todo momento conectado com alguém. Mas será que está conectado com esse amor? É um exercício. Não estou dizendo que isso é fácil. Não estou dizendo que é fácil. Nós estamos fazendo uma reflexão do nosso próprio cotidiano, tal qual é o meu. Por que falo desta forma? Porque eu também vivo isso.
porque eu também vivo isso. Para trazer bem próximo do meu cotidiano, né? Quando você vai assistir, por exemplo, um futebol, né? E você vai apreciar o jogo, o futebol. Quando você vê a violência para a torcida, para com os jogadores, aquilo é triste. Aí você percebe o quanto que o mundo ainda está nessa violência, nessa guerra. Se não bélica, né, como alguns outros países nesse momento atravessam, mas ainda uma guerra de um pensamento muito, muito primitivo. Aquilo é um futebol, é um jogo. E as pessoas fazem daquilo como se fosse a única existência da vida dele. Eu não posso me permitir entrar naquela vibração. Muitas vezes desligo a televisão e paro por ali. Percebe? Porque se ficar naquela onda, né, também do jornalismo, de futebol, enfim, do esporte, você também acaba entrando na mesma vibração de julgar. E muitas vezes o que você precisa fazer é pedir para que o mundo espiritual possa ter, neste momento, a permissão que espíritos que tenham evolução moral mais elevada reencarnam para auxiliar-nos a passar por este momento. Olha que bonito. Então, faz parte da nossa vida nesse momento. Mas também faz parte da nossa vida orarmos. Então, como o próprio Amigos Espirituais colocam para Kardec, abrange toda a circunstância da vida. E esse preceito compreende só uma parte da lei. É só uma parte. Estamos ainda nesse processo de conhecer. Então é importante saber de onde vem o amor ensinado por Jesus. Vem apenas do Evangelho? Não, não vem apenas do Evangelho. Ele vem de uma natureza, né? Pela busca da evolução da essência do amor ensinado por Jesus. Eu posso pegar o Evangelho e ler o Evangelho. Posso até estudar o Evangelho, mas não viver o Evangelho. Então é importante que a gente entenda que não vem apenas do Evangelho. Eu preciso estar nesse ensinamento. Eu preciso estar conectado com esse Evangelho. Se eu apenas faço uma leitura do Evangelho e não sinto esse Evangelho em mim, o que eu vou vibrar? As minhas próprias mazelas. Se eu faço um estudo do Evangelho, me conecto com esse ensinamento e proporciono na minha vibração caridade, fraternidade, de forma verdadeira, então eu estou conectado com esse ensinamento. Uma vez conectado com esse ensinamento, então nasce o amor. E o amor não julga e não condena. Simplesmente ele serve àqueles que são necessitados. Um pouco antes de vir para a palestra, eu estava pensando numa passagem interessante, que é aquele momento que Jesus é preso e Pedro vai, né, e corta a orelha do soldado romano. E o Cristo lhe fala: aquele que fere com a espada será ferido. E eu achei interessante, porque eu estava para vir para cá, e o que é hoje, nos nossos dias, isso hoje? Nós não usamos uma espada, usamos faca, não usamos nada.
mas usamos da mesma vibração da ira. É a mesma vibração que Pedro teve naquele momento. A ira, a revolta, o desejo de matar, de vingar. Essa é a espada. Não é espada no sentido da lâmina, mas é aquela vibração que sai do Pedro. E o que o Cristo diz a ele? Aquele que fere com esta vibração também será ferido. Porque vai estar em revolta, tal qual o outro que está também em revolta. Percebe? Não é a espada, mas é a vibração que sai naquele momento. Por isso que temos que ser vigilantes nesse sentido, de entender esse processo do Evangelho para os dias nossos. Então, essa natureza, ela é a busca nossa da evolução. Essa é a nossa natureza, de evoluirmos. Não é uma preocupação se amanhã vou estar num mundo de regeneração ou não. Mas a partir do momento que eu busco essa evolução, é saber que o meu espírito estará melhor. O mérito de estar no mundo amanhã de regeneração ou não, vai depender muito de eu próprio. Mas eu estar num espírito onde eu tenha paz, mesmo estando num mundo de dificuldades como se apresenta, um mundo de expiação e prova, eu ainda farei o bem. Tal qual fez Chico Xavier, Bezerra de Menezes e tantos outros. Poderiam eles estar no mundo de regeneração, no mundo feliz, mas escolheram estar conosco. Então, não é estar evoluindo para estar em um planeta melhor, mas é estar evoluindo para também servir. E servir naquilo que nosso Senhor Jesus nos pede. Quando eu falo desta forma, quando nosso Senhor Jesus nos pede, me faz lembrar de Francisco de Assis. Foi o apóstolo João, viveu com Cristo, mas também vem com Francisco de Assis para continuar os ensinamentos do Evangelho, pregando a humildade, pregando o amor, pregando a fraternidade. Poderíamos falar, um espírito tal qual esse não tenha a necessidade de estar junto de nós num planeta de expiação e prova. Mas percebe-se que este espírito não tem essa preocupação de estar num mundo feliz, enquanto outros tantos estão em um mundo de expiação e prova. Por isso que eu trago essa reflexão. Quando eu tiro essa trave do meu olho, tudo clareia. Tudo clareia. Percebe? Mas se eu continuo com a trave no olho, eu não consigo enxergar o Evangelho desta forma. Percebe que até na minha própria evolução vou correr o risco de achar que eu tenho que evoluir para estar num mundo melhor. Não. A nossa evolução está para, com a paz interior que eu possa carregar, aonde for necessário, qual planeta for necessário estar. Seja na Terra, seja em algum outro planeta, seja num planeta de expiação e prova, seja num planeta de regeneração. Mas, se eu não tirar essa trave, ainda o egoísmo vai falar na minha própria evolução,
que eu tenho que evoluir para não reencarnar mais, para reencarnar num planeta melhor, e isso e aquilo. Não é isso. Então, se eu, como já dissemos, né, se eu tenho apenas o conhecimento do Evangelho, não vou sentir a presença do outro. Então não é uma questão apenas de conhecer o Evangelho, mas é viver o Evangelho nesse processo evolutivo. Então, uma reflexão. Qual é a trave que está no meu olho que não me deixa ver as qualidades boas do meu irmão? Qual é essa trave que está no meu olho que eu não consigo enxergar também no outro qualidades boas? Por que sempre vejo o lado ruim do outro? Eu fico imaginando o Chico Xavier, naquela multidão que o vinha, tinha de tudo. Independente de tudo que tinha, aqueles que sentavam à sua frente para lhe pedir algo, ele procurava, dentro da permissão que ali lhe cabia, auxiliar. Ele não ia perguntar se tinha fé, se não tinha fé, se era ateu, se não era ateu, se era dessa ou daquela religião, se era uma pessoa egoísta ou não. Apenas via a necessidade, na permissão dos amigos espirituais, em auxiliar. Ah, João, mas isso que eu digo está numa cena do filme, quando ele está no programa lá do Pinga Fogo, tem aquele diretor de som, imagem, enfim, que está lá conversando com o outro, meio descrente de tudo, dando risada do que ele está falando, porque ele tem uma hora ele fala, lá, agora vai falar que é o espírito que está falando, né? Fica ali meio que zombando. E esse diretor, né, tinha perdido um filho acidentalmente por um tiro de um amigo. A mãe já tinha procurado o Chico, já tinha buscado ajuda e assim por diante. Muito bem. E o moço, né, em espírito, vem e deixa uma carta. Chico transcreve a carta, né, com a carta dobrada, pergunta para Emmanuel, e agora? O que eu faço? Entrego, não entrego? O cara não crê em nada? E que Emmanuel fala, olha, o livre-arbítrio é seu, você que sabe. Chico vai e entrega a carta para o homem. Este, por sua vez, quando chega em casa, lê a carta, se identifica com tudo aquilo, porque muito que estava na carta era uma relação de pai para filho, de filho para pai, ninguém mais sabia. E o pai, no filme, cai em prantos. O Chico não chegou para ele, olha, eu sei que você não acredita em nada disso, eu sei que você estava lá tirando sarro de mim, tudo é besteira, mas tá aqui a carta do seu filho. De forma alguma. Faz-lhe um gesto amoroso, fraterno e com compaixão para a dor daquele pai que sofria naquele momento. Isso é tirar a trave do nosso olho para enxergar a dor do outro e não julgar, mas ele estava zombando de mim, ele não acredita em nada disso, para que eu vou ajudar? Aí é a trave, a gente não consegue ver. No entanto, com isso, o pai no filme, né, isso é verídico, né, vai no tribunal e liberta o outro filho que estava encarcerado pelo crime cometido pela justiça dos homens. Percebe que o nosso cotidiano, muitas vezes, esquecemos dessas cenas que nós conhecemos.
Não é que esquecemos porque esquecemos, porque muitas vezes assistimos o filme, conhecemos a história, mas, vírgula, não nos identificamos com ela. Achamos que aquela é apenas vida do Chico Xavier. O Chico foi um exemplo para que nós possamos entender esse movimento de evolução, porque também faz parte da minha vida. Quando eu consigo entender que isso também faz parte da minha vida, de perdoar o outro, de entender que o outro nem sempre vai estar na mesma sintonia que a minha, mas eu preciso auxiliá-lo a compreender isso, é um gesto de amor. Quando olhamos para o filme, o cara está tomando lá um uísque, está rindo, ele não está conectado com os amigos espirituais que estão ali auxiliando o Chico, estão ali naquele momento, mas nem por isso deixa de receber a mensagem do Filho. Então, qual é essa trave que nos atrapalha a visão de poder ver o outro também como um ser em processo de evolução, tal qual eu, que também estou nesse processo? Será essa cegueira cometida pelo meu orgulho de não aceitar que o outro possa estar evoluindo em uma perspectiva da realidade na qual ele está inserido? Isso é uma outra coisa que muitas vezes é difícil da gente entender. O outro, às vezes, no bom sentido da palavra, apenas para trazer uma reflexão, possa estar errando, mas aquele erro ainda é um processo de evolução dele. Diante de tantos outros crimes que talvez tenha cometido, ainda aquele erro é o menor, por tantas outras vidas anteriores. Mas o que nós vemos? Aquele erro. E o condenamos por aquele erro. O julgamos por aquele erro. Uma vez, eu li um livro do Inácio Ferreira, e ele foi um médico psiquiatra, acho que é o Inácio Ferreira. E é muito interessante que tinha um capítulo que ele estava no mundo espiritual cuidando de um hospital psiquiátrico, né? Ele foi médico psiquiatra encarnado, e ele passa numa ala lá e vê um espírito muito incomodado, muito agitado, e ele pergunta para o espírito, né, por que ele estava daquele jeito. E ele fala que ele está prestes a reencarnar, e na última reencarnação dele tinha sido um serial killer, né? Porque durante muito tempo, com todas as reencarnações dele, ele sempre esteve ligado ao exército romano, aos exércitos, né? Enfim, às guerras, e ele pegou gosto pelo sangue, pegou gosto por matar. E a última reencarnação dele tinha sido um serial killer, e ele estava com muito medo de errar de novo. Mas ele já tinha pedido que se errasse de novo, que logo ele fosse encarcerado para não errar mais. Quando eu li aquele capítulo daquele livro, na época eu confesso para vocês que eu fiquei muito tentando entender aquilo. Hoje, com a maturidade que você vai lendo, vai estudando, você entende o processo. A prisão para aquele espírito ainda assim seria uma evolução. Julgar, não julgar. O crime cometido
deve pagar pelo crime cometido. Não é isso que nós estamos dizendo. O crime cometido tem a justiça e assim deve ser feito. Mas também orar por todos esses espíritos. Eu fico imaginando, embora tanto tempo já tenha se passado, mas ainda temos espíritos, exércitos de Gengis Khan, enfim, de tantos outros que passaram, Alexandre o Grande, que tem ainda a necessidade de expurgar. Por isso, vibremos para que o amor possa estar sobre a Terra, numa dimensão onde esses espíritos possam passar por essas reencarnações sem cometer mais crime. Bem, então, o fazer, né? O que eu preciso fazer com tudo isso? É entender esse movimento. É tirar a trave do meu olho e colocar amor no meu coração quando determinadas notícias, determinados comentários vierem, e entender todo o movimento para não cair novamente em sintonias baixas. Na questão 654, Kardec pergunta: tem Deus preferência pelos que adoram desta ou daquela maneira? Então vejam, tem Deus preferência pelos que adoram desta ou daquela maneira? Resposta: Deus prefere os que adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal, aos que julgam honrá-lo com cerimônias que os não tornam melhores para com os seus semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele atrai a si todos os que lhe obedecem às leis, qualquer que seja a forma sob que as expiram. Então vejam, não é uma questão de adoração, é uma questão de sentimento. Sentir o outro. Adorar a Deus e não sentir o próximo não faz sentido. Bem, já indo para nosso encerramento, quando o Evangelho coloca hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores, né? Mau exemplo dá todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz ao seu procedimento. Então vejam, muitos podem ter, através do seu exemplo, levar o amor. Não precisa falar de amor, precisa apenas encaminhar esse amor. E novamente digo, não é fácil. Não é fácil, porque você tem que estar, no bom sentido da palavra, brindado de uma determinada vibração para que aquilo não te contamine. Mas, ao mesmo tempo, saber lidar com aquela vibração. Não é brindar de não deixar, não, agora eu estou brindado, não é no sentido do brindado que ninguém me toca, ninguém me rela, isso assim. Não é nesse sentido. É brindado no sentido quando ela vem, digerir e saber lidar com ela. Não voltar com revolta, com desejo de vingança, como muitas vezes a gente tem hoje. Como já disse, você vê no noticiário 1000 coisas, mas as pessoas sempre estão se achando agora no direito de revidar o que o outro disse, ou falar 2, 3 vezes mais que o outro falou.
E aí os noticiários pegam aquilo, aumenta, e quando você vê, você está com a sua mente totalmente perturbada. Tem necessidade disso? Não. Talvez tenha necessidade de saber o que está acontecendo, entender, não se alienar, mas não se perturbar. Imagine que hoje, né, se vou até fazer uma brincadeira no bom sentido, né, não precisaria nem de obsessor, né, porque você próprio, só de assistir a televisão, já se obsedia. Né? Percebe? Então, assim, vamos procurar no nosso dia a dia, no cotidiano, quando determinadas situações chegarem até nós, lembrar de filmes como Nosso Lar, filmes como, né, Bezerra de Menezes, um filme que traz um ensinamento muito grande para nós, filmes como Nosso Lar. Percebe? Que essas imagens possam, em determinado momento, nos trazer a paz que precisamos diante daqueles acontecimentos. Ah, já assisti. Assista de novo, com outro olhar, com uma outra atenção para determinados acontecimentos que o filme coloca. Tá? Bom, acho que era isso que eu queria trazer, essa reflexão, na verdade, né, para nós pensarmos todos juntos. Como eu disse, antes de vir para cá, também tive os meus momentos de reflexão, então aprendo junto. Né? Não é uma questão apenas de escrever, mas você refletir sobre o que você próprio está escrevendo. Então, isso também me auxilia a refletir em alguns momentos que eu também tive comportamentos, né, desvairados para determinados acontecimentos da minha vida, né, que me faz refletir sobre tudo isso. Né? Então, essa é a minha contribuição para essa reflexão. Então, vamos para o nosso encerramento, que nesse momento, então, possamos procurar nos relaxar. Senhor Jesus, agradecemos por este momento, desta noite bendita, que aqui estamos reunidos, para podermos enxergar a luz que se faz presente neste momento em nós. Que esta luz, Senhor, possa ser a claridade do meu caminho, aonde houver as trevas, que eu possa estar junto desta luz, também junto a estes que nesta escuridão não conseguem enxergar o amor e nem sentir o amor. Senhor, que neste momento possamos estar junto a estes para libertá-los do seu egoísmo, de suas mazelas. Ah, Senhor, como é grande o teu ensinamento, como é grande o teu amor por todos nós, mas que possamos, no dia de amanhã, compreender toda esta grandeza deste amor, compreender toda esta grandeza deste ensinamento e sermos um humilde servo, trabalhador de tua obra, Senhor. Muito obrigado.